mostrar um negócio para vocês aqui. Antes de prosseguir com esse vídeo 2, a gente tem aqui uma situação importante para trazer aqui para vocês. O Flamengo, perfil oficial do Flamengo, postou a ida do Flamengo, próxima partida, né, no Morumbis. E olha o que o Flamengo escreveu. Olha o que o Flamengo escreveu. Here we go. Flamengo escreveu here we go. É óbvio, né, que é uma... Olha só, tem um torcedor com a camisa de costas, que Deus nos livre da inveja dos nossos rivais, né, e tá ali o estádio do Morumbis e here we go. Brasileiro 2026, São Paulo, Morumbis. Mas a gente entendeu o recado do here we go. Paquetá tá vindo aí. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Caravana do Haroldo. Mais uma vez, lembrando você que você pode viajar nos Jogos do Mengão com a Caravana do Haroldo. Você que está de fora do Rio pode também ir no Maracanã, receptivo com ingresso incluído. Então faça agora mesmo a cotação aí das suas viagens para acompanhar o Mengão com a Caravana do Haroldo e aproveita, né? Também você que já quer garantir todos os jogos do Maracanã, tá saindo o pacote aí do Maracanã agora, aí dá para você aproveitar também, né? Garantir o ano todo. É só você aproveitar, ainda ajuda o Flamengo, né? Ainda ajuda o Flamengo. Saiu o pacotão aí, é um pacote importante aí do Maracanã. A gente chega aqui, cara, trazendo muita informação para vocês, né? O Flamengo aí, com o Felipe Luiz praticamente desistindo de relacionar o Alan, o Michael, né? O Flamengo não relacionou os dois, também não está levando um jogador importante, inclusive, nesse panorama aí, Flamengo e São Paulo, estreia no Brasileirão, um jogador que sempre vai muito bem contra o São Paulo. Esse jogador não vai estar em campo, não foi relacionado. A gente trazendo aí também outros 2 jogadores que não foram relacionados. O Flamengo viaja sem 5 jogadores, né? Você vai acompanhar aqui os relacionados, né? O Flamengo que acabou optando por não levar 5 atletas, 2 aí em recuperação, 1 que está ali também com dores musculares. Mas a gente vai trazer todas as informações aqui agora, inclusive vamos trazer aí em parceria com o Coluna do Fla. Convido você a se inscrever no canal do Coluna, né? Parceria aí, agradecer ao Simon, ao Léo, ao Rodrigo, o pessoal lá que faz um trabalho bacana também lá no Coluna, por estarem cedendo aí a imagem do embarque do Flamengo, que você vai acompanhar aqui no canal. Olha só, a gente vai trazer aqui agora a lista de relacionados do Flamengo. Alexandro, Andrew, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Daniel Salles, De Arrascaeta, Douglas Telles, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Guilherme Gomes, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pablo Lúcio, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino e Vitão, tá? Esses são os relacionados do Flamengo. A gente tem aí o Flamengo, então, explicando o motivo de não ter levado alguns jogadores. Olha só, o Flamengo atualizou que o Danilo e o De La Cruz, jogadores seguem em planejamento de trabalhos com a preparação física. O Luiz Araújo com dores musculares, mas eles devem ser utilizados nos próximos jogos, tá? Tanto Danilo quanto De La Cruz. Já o Luiz Araújo, que é carrasco do São Paulo, sempre faz gol contra o São Paulo, seria importantíssimo nessa estreia do Brasileirão, com dores musculares, passa por um controle de carga, então, o Luiz Araújo. O Flamengo que tem que começar aí vencendo já o Brasileirão, já começar bem aí, já largar bem no Brasileirão. Seria importante o Luiz Araújo, né? Mas não teremos aí o Luiz Araújo em campo contra o São Paulo. É uma pena, né? Uma pena porque é um jogador que sempre vai muito bem contra o São Paulo. Olha só, segundo o jornalista Ângelo Furtado, Michael e Alan ficaram de fora da lista de relacionados para o duelo com o São Paulo por opção técnica, tá? O Felipe Luiz e a comissão técnica optaram
por não levar nem Alan, nem Michael. Vale lembrar que o Alan foi muito mal contra o Fluminense, muito criticado pela torcida. O Emerson Royal também foi muito criticado, mas a opção é apenas de não levar nem o Michael, nem o Alan. Mas o Alan aí que há muito tempo tem sofrido reclamações aí da torcida do Flamengo. A gente sabe que a torcida rubro-negra já está muito chateada com as últimas participações do Alan, né? E eu quero até falar o seguinte, cara, a gente tem aí o negócio também com o próprio São Paulo, que o Flamengo enfrenta amanhã, que pode ser aí emprestado o Alan, né, com obrigação de compra ou opção de compra, vai depender de como vai se desenrolar a negociação. O Flamengo segue tentando aí negociar o Alan, mas com relação à chegada do Marcos Antônio, a informação que eu tenho é que o negócio está congelado. O negócio está congelado, ainda mais com a chegada do Lucas Paquetá. O Flamengo não deve contratar outro meio-campo. Inclusive, a situação que eu tenho para trazer para vocês, e daqui a pouco a gente traz aqui o embarque do Flamengo, em parceria com a Coluna do Fla, o que eu tenho para trazer para vocês com relação à contratação de atacante, né? Porque muita gente perguntou aí com relação ao atacante, teve a situação aí do jogador, do Luiz Henrique, né, que já desde a época do Landim estava no scout do Flamengo, muito torcedor pedindo a contratação do Luiz Henrique. A gente sabe que ele já falou que não jogaria no Flamengo, mas também o Vinha já falou isso antes. O Felipe, né, o ex-Vasco, também tinha falado e veio para o Flamengo, fez a sua melhor temporada no Flamengo. Então, isso não quer dizer nada, né? Mas o Flamengo, eu acredito que não vá contratar um jogador que jogue pela ponta, né, o Luiz Henrique, tendo o Lucas Paquetá, que também cai por ali, né? Então, com a contratação do Paquetá, acaba que você não traz mais o Arias, não traz o Almada, não chegou a ser, o Flamengo só consultou, não chegou a fazer proposta, mas não traz o Arias, não traz, acredito eu, tá, gente, não traz Marcos Antônio, porque o Paquetá faz muitas funções ali no meio-campo e no ataque. O atacante, o Flamengo quer, por isso o Flamengo está forçando essa questão do pagamento com parcelas para serem pagas em 27 e 28. Né? O Flamengo tentando jogar para frente esses pagamentos para que tenha ali, né, um dinheiro, ali, um giro para poder contratar ainda nessa temporada o atacante. Né? O Flamengo, o cálculo que a ESPN trouxe, que o Flamengo tem 30 milhões de euros para contratar um atacante ainda nessa temporada, um atacante de peso, ele já contando com isso, que o Flamengo consiga jogar para 27 e 28 aí, né, esses valores que tem a pagar. Até porque a informação que chega é que naquele 1 bilhão que o Flamengo tem para contratar, já está contando ali as contratações de Samuel Lino, Carrascal, algumas contratações ali, alguns pagamentos que nesse 1 bilhão para 2 anos ali, né, e não era um ano só, você tem que fazer isso aí sem contar com nenhuma venda, tá? Isso aí é uma previsão, né, sem contar com vendas, mas vendas a gente sabe que sempre tem, sempre vai ter uma ou outra, e o Flamengo não está nem vendendo jogador aí do time principal, né? Nem jogador que nem jogador que é relacionado, jogador que entra em campo não foi nem negociado. O Flamengo, por exemplo, negociou jogadores aí, Juninho, Vinha, o próprio Wallace, às vezes entra, ok, mas não é um jogador ali entre os 16 titulares, né? O Wallace que está nessa questão aí que a gente sabe que o Red Bull Bragantino quer pagar 5 milhões de euros esse ano, 5 milhões de euros no próximo, porque tem um limite ali de 5 milhões por jogador, e aí teria que pedir autorização para o dono do Red Bull e tal. Bem, a questão o Flamengo está muito tranquilo, o Flamengo não tem essa necessidade de vender. Óbvio que os que vendem não são nem jogadores que estão ali entre os 16, 17 titulares ali, aqueles jogadores que você não sabe quem é titular ou não, tipo o Cebolinha. O Cebolinha chegou a ser cogitado na negociação do Caio Jorge, mas o Flamengo nesse momento a decisão é de renovar o Everton Cebolinha, tá? E falando nisso, antes da gente trazer aqui a questão do embarque do Flamengo, né, eu queria trazer duas situações importantes, mais dinheiro aí, inclusive entrando nos cofres do Flamengo, isso precisa ser falado, tá? O programa Fla Anjo, que incentiva os esportes olímpicos do Flamengo através da renúncia fiscal, alcançou a maior arrecadação da sua história, alcançando aí mais de 11 milhões de reais no ano passado. O Flamengo arrecadou exatamente 11.164.758, 30% a mais do que 2024. O Flamengo gigante, o Flamengo arrecadando com o Fla Anjo
né? Aí muita gente me fala, mas por que parou então com a canoagem? Cara, é decisão do clube. Isso não quer dizer, não tem a ver com que... Olha só, você está arrecadando, mas você tem que ver o que você tem condição de sustentar, de manter ali. Agora, a notícia boa é essa, 11 milhões 164 mil, 30% a mais que em 2024, torcedor do Flamengo ajudando muito o clube, né? O valor é fruto da remissão fiscal, né? Mecanismo legal que permite ao contribuinte direcionar parte do imposto de renda devido para projetos esportivos previamente aprovados. Tal quantia será inteiramente aplicada nas categorias de base dos esportes olímpicos também do Flamengo, tá? Então, muito importante, né, o torcedor do Flamengo ajudando o próprio clube. Agora falamos de grana, vamos trazer aqui o embarque do Flamengo, mas tem aqui uma notícia importante para trazer para vocês, né, que é notícia exclusiva aqui do canal Paparazzo Rubro-Negro. Depois você vai ver em muito lugar aí, né, muita gente que nem dá crédito, muita gente que requenta daqui a 1, 2 semanas, mas você viu primeiro aqui, então não adianta vir alguns babacas, que a gente sabe que são pau mandado, é robozinho, é pau mandado, né, tem gente que vem aqui mandado mesmo para atacar, jornalistazinho que não sabe nem o que a posição que jogador joga, não sabe de nada, que acha que tem o rei na barriga, né, vem com essas historinhas aí, né, de tentar desmentir os outros, aí manda soldadinho para vir atacar aqui, mas com a gente não cola. Com a gente não cola, tá? Eu hoje mais cedo fiquei até irritado, porque eu prefiro nem ter esse tipo de gente aqui acompanhando o meu trabalho, mas olha só, exclusivo. Mais uma, tá? Paparazzo tá dando furo. Tá dando furo. Lá ele. Exclusivo, renovação do Bruno Henrique por mais um ano em pauta no Flamengo. O empresário do atacante Bruno Henrique, o Denis Ricardo, em conversa informal com a diretoria rubro-negra, recebeu a sinalização que Felipe Luiz continua contando com o jogador para 2027, havendo o interesse em fazer um novo contrato de um ano, visto que o atual encerra no final deste ano. Então, informação exclusiva nossa aqui, conversando com o Denis Ricardo, tá? O clube acredita na performance do atleta e na resposta física e técnica que não deixa a desejar, sendo um dos jogadores que tem a quilometragem mais alta nos jogos. O empresário do atleta lamenta que tenham tantas pessoas que tentam criar crise ao falar que o Flamengo teria recusado a possibilidade de manter por mais uma temporada o atleta recordista de títulos ao lado de Georgian de Arrascaeta. Então, Bruno Henrique teve a sinalização, seu empresário teve a sinalização do Flamengo, que quer renovar por mais um ano. O Felipe Luiz tem interesse de continuar com ele por mais um ano, né? Então o Bruno Henrique deve receber uma proposta aí. E é interesse do jogador, tá? Interesse do jogador ficar pelo menos mais 2027 aí no Flamengo, que é o ano com a camisa dele, 27. Então já tinha falado isso aqui, ele tinha interesse de continuar em 27. Bruno Henrique ainda joga em grande estilo, teve um momento ali, uma má fase, mas a gente sabe que ele é decisivo, ele é importante e é um jogador que tem a cara do Flamengo, né? Agora com vocês aí, o embarque do Flamengo para São Paulo, para essa estreia, né, contra o São Paulo do Campeonato Brasileiro 2026. E é isso aí, nação. Agora, delegação do Flamengo chegando nesse exato momento aqui no aeroporto do Galeão para a primeira viagem, a estreia do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo rumo à capital paulista para enfrentar o São Paulo no Morumbi amanhã às 9h30 da noite. Como já é de tradicional aqui, galera da imprensa também presente, e logo de cara aquele ônibus azul onde traz os funcionários do Flamengo, galera do departamento médico, da assessoria de imprensa, os seguranças, galera que trabalha nos bastidores do clube, nesse ônibus azul aqui, sempre vem na frente, e na sequência aquele que a nação já conhece de longe, só de ver já sabe quem é que está chegando, e é a cavalaria rubro-negra. Flamengo presente aqui já no aeroporto, aquele tradicional vermelho e preto, aqueles dizeres que sempre ficam marcados pela torcida ali logo ali na frente ali do ônibus. E agora já começa aqui a movimentação dos seguranças, já portas abrindo para acompanhar, para esperar a descida da delegação do Flamengo. Primeiro a sair aqui é o Skinny, supervisor de futebol do Flamengo. Primeiro jogador a descer, o primeiro membro da comissão técnica, seguido ali do Zé Boto. Do Zé Boto, o homem do futebol do Flamengo. O BAP vai chegar quando aqui? Fala pra mim quando o Paquetá chega. E torcedor perguntando aqui quando que o Paquetá chega. O Boto deu aquele sorrisinho.
Então todo mundo está na expectativa também dessa contratação, mas aqui agora é o elenco do Flamengo chegando e descendo aqui agora, ó, primeiro a descer jogador, Léo Pereira. O Pereira, zagueiro do Flamengo, descendo aqui nesse exato momento. Movimentação também do staff aqui, da segurança do Flamengo, já descendo as malas de alguns jogadores. Mala ali do Felipe Luiz, pelas letras ali, FL, técnico Felipe Luiz. E agora só acompanhando aqui para esperar a descida dos outros jogadores. O primeiro a descer foi Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. E conta com outros companheiros também do elenco principal. Já vão descer ali no ônibus para a gente trazer com exclusividade aqui para você que acompanha a nossa live no Coluna do Fla. Olha o técnico Felipe Luiz aí, ó, presente. Galera, saudando aqui alguns torcedores que apareceram na hora mesmo do embarque do Flamengo, aqui, do desembarque aqui no Galeão. Então, Felipe Luiz é o treinador aí já descendo para mais uma temporada à frente do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Flamengo que estreia amanhã contra o São Paulo no Morumbi. Então agora não aguardo aqui a descida de outros jogadores, chegada de outros atletas aqui da delegação do Flamengo. Agora mais um zagueiro, Léo Ortiz, ó. Desceu aqui, acompanhado do zagueiro Vitão, contratação do Flamengo para esse ano. Guilherme também, meio de campo, é a novidade aqui no elenco no plantel de relacionados do Flamengo. Garoto que foi um dos destaques aí do elenco sub-20 do Flamengo nesse início de Carioca. Experiente Alexandre, que fez aniversário no início dessa semana. Descendo aqui no ônibus do Flamengo. Seguido do Daniel Salles, jogador que vem recebendo muitos elogios da torcida do Flamengo. Lateral direito de origem. E a volta aí, ó, do Jorginho. Jorginho relacionado pela primeira vez. E Pedro, atacante do Flamengo também. Pablo Lúcio. Douglas Telles também, garotada que jogou no Sub-20 do Flamengo. Ayrton Lucas de volta, seguido de Cebolinha. Ayrton Lucas, o primeiro também a temporada à frente do Flamengo. Tá entre os relacionados, mais uma opção para o Felipe Luiz na lateral esquerda. Então, podemos dizer que o Flamengo está indo de força máxima, quase elenco completo mesmo para esse jogo contra o São Paulo no Morumbi. Então, no aguardo aqui de outros jogadores passarem para a gente acompanhar aqui certinho no detalhe, trazendo para você com exclusividade no Coluna do Fla, Jorge Carrascal. Mais um aí descendo, olha o Arrascaeta aí, ele de volta, tá de volta. O primeiro jogo da temporada. Eric Pulgar também, ó, descendo em sequência. Ali quem vem agora é o Ivo, o auxiliar do Felipe Luiz. Também marcando presença aqui, já descendo do ônibus. E delegação aos poucos do Flamengo passando por aqui em frente, onde a imprensa tá, alguns torcedores pedindo, dando uma cena aqui para os jogadores. Está bem tranquila aqui a movimentação nessa descida do Flamengo aqui no Salão Nobre do Galeão. Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, também descendo aqui. Começou como titular nas últimas partidas, principalmente do elenco principal. Na volta do elenco principal, foi titular nos 2 últimos jogos, no clássico contra Vasco e Fluminense. Então, continua aí. Agora o goleiro Andreu estreou aí, estreante no Fla-Flu. E mais uma vez relacionado, seguido ali do Diogo Alves. Primeira viagem do Andreu com a camisa do Flamengo. Agora Gonzalo Plata, atacante do Flamengo, descendo também aqui nesse desembarque do Flamengo. Agora o Bruno Henrique com um sorrisão no rosto, camisa 27 do Flamengo ali, ó, seguido do Everton Araújo. Os dois bem sorridentes ali, bem tranquilos nessa chegada aqui no Salão Nobre do Galeão. Agora Rodrigo Caio, seguido do Sasaki. E ali Guilherme Varela, lateral direito do Flamengo. Na sequência, Rossi, goleiro do Flamengo aí também. Pensando ali com uma coisa ali, ó. Esse é o paredão do Flamengo, camisa 1 do Flamengo, para mais uma temporada, mais uma estreia no Brasileirão pelo Flamengo. Agora
funcionários aqui do departamento médico do Flamengo descendo também do ônibus. Preparador de goleiro, Thiago L, Samuel Lino, atacante do Flamengo. E assim está sendo aqui o embarque do Flamengo rumo à capital paulista, onde enfrenta o São Paulo amanhã às 9h30 da noite no Morumbi. Então é isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. A gente volta aqui com mais notícias do Mengão para vocês no decorrer do dia, trazendo sempre aí as atualizações e, se Deus quiser, já com o anúncio do Lucas Paquetá. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!